Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de campo elétrico e campo gravitacional, semelhanças e diferenças. Campo elétrico e campo gravitacional tem semelhanças e tem diferenças, tanto em nível de equação quanto de pensamento. E dá para a gente ligar os dois. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e olha, faça um comentário que nesse canal esse comentário é muito bem-vindo. Certo? Olha só, relação entre campo elétrico e campo gravitacional. Professor, o que eu tenho que ter para gerar um campo elétrico? Excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa em um corpo. O que eu tenho que ter para gerar campo gravitacional? Tem que ter massas. Para a gente ter esse campo perceptível, o bom é pegar massas muito grandes, que a gente consegue perceber esse campo gravitacional. Não quer dizer que em massas pequenas não se tenha campo gravitacional, mas ele é tão pequeno que ele não consegue atrair nada para ele. Então a gente tem que pegar massas muito grandes. No caso aí eu peguei uma carga negativa, uma carga positiva e a Terra. Tá? A carga positiva e negativa gera um campo elétrico e a Terra gera campo gravitacional. Olha só, campo é uma alteração do espaço no entorno das cargas ou da massa, no caso aí, que faz com que outros corpos sintam esse efeito. Pois é. No caso aí, eu peguei e botei umas regiões aí de campo elétrico e campo gravitacional. Professor, como é que eu testo esses campos? Bom, primeiramente, campo elétrico a gente testa com cargas elétricas. A gente chama de cargas de teste. A gente coloca cargas elétricas próximas. Essa é a verdade dessas cargas geradoras aí. Se sofrer efeito de atração ou repulsão, tem campo elétrico ali. Então, olha só o exemplo. Eu coloquei uma carguinha de teste positiva próxima à carga negativa e próxima à carga positiva. O que a gente observa? A gente observa o seguinte. Entre a carga positiva e a carga negativa vai haver uma atração elétrica. Então, a força elétrica de atração. Já estou desenhando o vetorzinho lá. E entre as duas cargas positivas há uma força de repulsão, uma força elétrica de repulsão. Então, nós podemos testar o campo elétrico colocando uma carguinha de teste. Professor, como é que eu testo o campo gravitacional? O campo gravitacional ele é testado colocando uma massa próxima ao gerador, no caso aí a Terra. Né? Então, nós vamos ter também a ação de uma força que vai atrair as massas para o centro da Terra, no caso aí, que é a força que a gente chama de força peso. Olha, vamos à primeira diferença do campo elétrico e do campo gravitacional. O campo gravitacional ele é sempre originado por uma força de atração. Não tem forças de repulsão no campo gravitacional. Por outro lado, o campo elétrico pode ter atração ou repulsão. Carga positiva e negativa se atraem, cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem. Então, é uma diferença. Lembra sempre, quando falar em campo gravitacional, sempre a força é de atração. Em relação ao campo elétrico, que pode ser de atração ou de repulsão. Cuidado aí, hein? Agora, eu quero calcular a força elétrica, professor. Tem como calcular? Tem. Olha as equações que calculam. A força elétrica e a força gravitacional, também chamada de força-peso. Bom, primeira semelhança que a gente observa. Eu tenho que mostrar essa semelhança aí para vocês, né? Tem um K na força elétrica e tem um G na força gravitacional. Tanto K quanto G são constantes. Constantes têm valores diferentes, gente, mas são constantes. Constante elétrica e constante gravitacional. Né? E aí? Tem uma semelhança, né? Ter a constante. A outra coisa que a gente observa, quando a gente vai trabalhar com força elétrica, a gente trabalha com cargas. E quando trabalha com campo gravitacional, trabalha com massa. Então, olha só, eu vou circular lá em verdinho. A força elétrica, eu vou trabalhar com multiplicação de cargas. E a força gravitacional com multiplicação de massas. Bom, semelhança, né? Ou diferença? Tem semelhança e tem diferença, né? A multiplicação de cargas, multiplicação de massa, semelhança. Tá? Carga na força elétrica, massa na força peso ou força gravitacional. Essa é uma diferença, que a gente troca carga por massa. Pois é. Agora, olha só. Quando a gente olha a distância, ela é ao quadrado. Nas duas, a distância é ao quadrado. A distância entre as cargas e a distância entre as massas. A gente vai contar sempre o centro, viu, gente? Quando a gente entre os centros de massa.
entre os centros de massa, tanto no campo elétrico, entre os centros de massa também no campo gravitacional. Sabe? Porque os objetos, eles têm massa e têm carga também. Tá? Muitos objetos, se a gente não está trabalhando no mundo nano, no mundo atômico, tá? Eles vão ter aí características de massa também. Então, ó, só observa, ó, essa canetinha aqui, vamos supor, tem uma massa, né? Se eu largar ela, o campo gravitacional vai puxar ela, né, pela força-peso. Pum, caiu. Vai acontecer com ela. Agora, imagina que a minha mão é uma esfera positiva. E essa massa dessa canetinha, ela também está positiva. Ou seja, ela tem uma massa e tem uma carga positiva. E eu coloco a esfera aqui, ó. O que vai acontecer? Vai ter uma força elétrica de repulsão para cima, canetinha positiva, carga positiva, força elétrica de repulsão para cima e uma força-peso de atração gravitacional para baixo. Então eu vou ter nessa canetinha duas forças sendo trabalhadas nela. Uma força de repulsão elétrica e uma força de atração gravitacional. Claro que vai ter uma força resultante aí, né, entre as duas. Né? Se a peso ganhar, a canetinha desce. Tá? Se a elétrica ganhar, a canetinha sobe. Quando as duas empatarem, empatou, as duas empataram, então ela fica em equilíbrio. Tá? E esse equilíbrio vai manter ela, então, parada. Ela pode ficar paradinha. Posso colocar ela num ponto ali, um ponto certinho, né? Onde ela fica parada. Tá certo? Muito bem. Então, aí nós temos semelhanças e diferenças entre força elétrica e a força gravitacional, também conhecida por força-peso. Ô, Doni, é gerado esse campo, tá, elétrico, correto? E tem a ver com a distância. Com a distância ao quadrado. A distância entre os centros de massa, tá? Ou, se quiser, no caso de cargas elétricas, é que a massa é pequenininha, os centros de carga. Certo? Muito cuidado com isso, porque a gente pensa sempre na distância entre as duas, entre as superfícies das duas. E é entre os centros das duas. Tanto no campo gravitacional quanto no campo elétrico, é entre os centros, tá, gente? Muito cuidado com isso, tá? Há muita confusão nesse sentido. Agora, olha só. Existe, então, um campo, tanto o campo elétrico quanto o campo gravitacional. Exatamente. Observem uma coisa interessante. Tá? Essas grandezas são vetoriais, tanto a força elétrica quanto o campo elétrico. Tá? Tanto a força gravitacional, a força-peso, quanto a gravidade, tá? O campo gravitacional. Por esse motivo, quando a gente escreve para a elétrica, a gente coloca em módulo. Coloca em módulo a carga, tanto as cargas cargas na força elétrica, quanto a carga no campo elétrico. Veja que a massa não, porque não existe massa negativa, né? Então eu não preciso me preocupar com isso. Mas as cargas podem ser positivas ou negativas, então para não ter que ficar indicando sempre alguma coisa que ficaria muito burocrático, a gente coloca as cargas em módulo. Tá certo? Tanto no campo elétrico quanto na força elétrica. Perceberam? É em módulo. O mais correto é colocar em módulo. Às vezes a gente escreve rapidão e escreve sem o módulo, tá? Mas quando a gente vai substituir ali, a gente coloca sem o sinal, né? Então, quer dizer que está trabalhando com módulo. Essa é a verdade. Agora, tem uma coisa interessante aí que é o seguinte, ó. Existe esse campo e esse campo ele vai ser vetorial. Então, nós vamos ter, por exemplo, no campo elétrico, tá? Da carga negativa, ele vai sempre apontar para a carga negativa. Quando o campo elétrico é na carga positiva, ele vai sempre sair da carga positiva. Então, é sempre sai da positiva e entra no negativo. No caso do campo gravitacional, o campo gravitacional é um vetor que aponta sempre para o centro do objeto de massa maior, o gerador aí, no caso a Terra, tá? Então, veja que o campo gravitacional, ele vai apontar, então, aí, vamos botar o GE aqui, né? Que é o campo gravitacional. E lá o EE, que eu escrevi, EE, que é campo elétrico. Perceberam? Então não tem campo gravitacional que aponte para fora. Não tem campo gravitacional apontando para fora. Exato. O campo gravitacional, ele se comporta como se fosse uma carga negativa. Ele aponta sempre para o centro. Agora, não esquece, campo elétrico. Tá? O vetor campo elétrico aponta para o centro da carga negativa e aponta para fora da carga positiva. No caso do campo gravitacional, aponta sempre para o centro de massa do gerador do campo gravitacional. Certo? Outra coisa interessante aqui são os potenciais gravitacionais e os potenciais elétricos. Tá? Vamos primeiramente aqui analisar o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele está sempre a mesma distância, né? Estou botando os pontilhados ali, tá? De uma carga elétrica. Ó.
Aqui então o potencial elétrico. Ô, Doni, existe uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico, né? Exatamente. Deixa eu mostrar para vocês isso. Isso é muito importante. Certo? Eu botei um potencial elétrico. Deixa eu botar uma letrinha ali para dizer, ó. Aqui, ó, o U, tá? O U, que é o potencial elétrico, certo? Agora, olha só. Se eu estou pensando em potencial elétrico, eu penso no campo elétrico. O campo elétrico é K, Q, D vezes D. D vezes D, que é D quadrado, né? Esse aqui é o D quadrado. Olha, por que tu escreveu D vezes D? Sabe por quê, gente? Porque se eu pegar K vezes Q dividir por D, eu vou ter o quê? O potencial elétrico, o U. Ou seja, o que é o U? O U é o K vezes o Q, vezes a carga geradora, dividido pela distância que ele está do centro dessa carga geradora. Olha aí, ó. Esse é o potencial elétrico. Muito importante. O Doni, tem potencial gravitacional também. Tem também. E a relação é muito parecida. Se eu pegar a uma certa altura aqui, ó, vamos pegar aqui e botar em vermelhinho, ó, sair um pouquinho do... Imagina que tá toda a mesma altura aí, né, gente? Fica, ó, tá a mesma altura. Aqui nós vamos ter também um potencial gravitacional, que eu vou chamar de PG, tá? A gente fala muito pouco do potencial gravitacional, mas ele é muito importante. Não é a força-peso, é o potencial gravitacional. Por isso que eu botei PG. Então, olha só. Quando a gente tem o campo gravitacional, a gente tem a gravidade, né? Que é o G esse aí, né? O que é o G? É o Gzão vezes o N dividido pelo D vezes D. Ô, professor, vai ser a mesma ideia? Vai ser a mesma ideia, ó, gente. O que acontece? O potencial gravitacional é o G vezes a massa geradora, a massa grande, dividida pela distância até o centro dessa massa grande aí. Então, a gente pode escrever o potencial gravitacional como G vezes M sobre D. A semelhança entre potencial gravitacional e potencial elétrico? Claro, muito, né, gente? Muito, muito, muito. Perceberam? Bom, aí vamos colocar essas equações aí que relacionam tanto o potencial elétrico com a força elétrica, quanto o potencial gravitacional, ou a gravidade, melhor dizendo, com a força-peso. Certo? Perceberam? Aí, ó. Então, vamos colocar nessa última equação que apareceu aqui, que é uma equação muito importante, que relaciona, então, o campo elétrico e a força elétrica, e o campo gravitacional com a força-peso. Normalmente, a gente acaba escrevendo isso de uma maneira um pouquinho diferente, né? Por exemplo, ó, peso é igual a m vezes g. Vocês vão dizer, essa fórmula é bem conhecida, tá? E esta aqui também muito importante, a de cima lá, ó, do elétrico, eu já estou colocando lá, que é a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga Q. Tá bom? Perceberam as semelhanças e diferenças? Tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto, para a gente relacionar as semelhanças e diferenças entre campo elétrico e campo gravitacional. Tá? Espera um pouquinho que vem um exercício para a gente fazer desse assunto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Olá, vamos resolver essa questão do Enem? Olha só, a questão diz assim: em museus de ciências é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, ó, figura 1. Bom, quando a gente tem questões que envolvem figuras, a sugestão minha é que tu dê uma olhada na figura, tá? Olha lá a figura 1, tá lá, ó, figura 1, gerador de Van de Graaff, tá aqui ele, tá? É um exemplo, como atestam as faíscas, figura 2. Olha a figura 2 aí, tá? Onde aparece uma faísca entre o gerador de Van de Graaff e aquele objeto que foi colocado próximo ali. Um objeto que tem característica esférica, certo? O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, figura 3. Tá? A figura 3 só apresenta a lâmpada, ó. Ela não mostra a lâmpada sendo colocada perto do objeto. Tá? Mostra só uma lâmpada. Uma lâmpada fluorescente dessas comuns. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Então, aproxima
ela brilha por breves instantes, né? Então não é um brilho contínuo, é isso que ele quer dizer. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Claro, a gente fica pensando, se saiu uma faísca, saiu corrente elétrica, vai atingir a lâmpada, vai ter corrente elétrica passando pela lâmpada ali, né? E nós vamos ter todo o sistema, então, funcionando. Pois é. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação figura 2, olha só, aí tem que entender o que está acontecendo. Já tem a faísca aparecendo entre os objetos, que é o gerador de Van de Graaff e aquele objeto. Tu só aproxima a lâmpada, ou seja, não vai ter faísca indo para a lâmpada. No momento em que a descarga ocorrer entre eles, entre os dois objetos, a lâmpada também brilhará. Olha só. Apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então ela não vai receber as faíscas, não vai receber a descarga elétrica, mas ela vai brilhar também. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próximo a uma descarga elétrica, é o que consegue gerar esse brilho, então? Carga elétrica não é, porque ela não recebeu carga elétrica nenhuma. Corrente elétrica, muito menos. Tá? Aí ele usa 3 nomes aqui: campo elétrico, capacitância elétrica e condutividade elétrica. Veja bem, quando há descarga elétrica, há a geração de um campo elétrico. Um campo elétrico. Esse campo elétrico gerado, ele vai ter uma ação sobre cargas elétricas que estão aonde? Dentro da lâmpada. E essas cargas elétricas dentro da lâmpada em movimento vão acabar gerando, então, o brilho. Então, ficaríamos com a B como resposta. Capacitância elétrica. Não, a capacitância elétrica, se nós tivéssemos capacitores, nós não temos capacitores na lâmpada. Capacitor é aquela estrutura que tem, vamos pegar um capacitor plano, né? 2 placas, né? Uma positiva e uma negativa, onde se forma um campo elétrico uniforme entre eles, e o capacitor tem a capacidade, então, de armazenar cargas elétricas e liberar essas cargas elétricas quando for necessário. Não é o caso aí. Condutividade elétrica. A condutividade elétrica até existe, mas ela não explica o brilho da lâmpada. Há condutividade elétrica? Há. No momento que a condução foi quebrado de elétrico ali, então há condução de corrente elétrica. Porém, não é ela que explica a formação. Então, o campo elétrico gerado pela descarga elétrica, há um campo elétrico no entorno, e esse campo elétrico no entorno, ele pode atrair ou repelir cargas elétricas que estão aí mais soltas. E essas cargas elétricas que estão mais soltas, que estão lá na lâmpada, se movimentam e, ao se movimentar, criam, então, o brilho. Tá? Show de bola essa questão, hein? Um grande abraço, espero que você tenha aproveitado esse vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro. E se já veio até aqui, por favor, dá um likezinho para ajudar esse canal, tá bom? Até a próxima!